Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós falamos que ontem iríamos acompanhar atentamente os passos de Jesus nesta Semana Santa, para aprendermos, para crescermos. Fato é que, é importante dizer isso, não buscamos cronologia nos fatos da Semana Santa. É importante a gente saber disso, porque senão a pessoa vai buscar cronologia, os fatos, né? No tempo certinho, isso, depois aquilo. A Bíblia não tem nenhuma intenção de mostrar a cronologia dos fatos, a sequência, sim mostrar os fatos, é mais importante. Até porque de Betânia, agora nós vamos para a ceia. É a mesma ceia de João capítulo 13, do lava-pés, só que traz-nos agora, naquela sala, um ambiente bastante já hostil, esquisito, estranho, em que Jesus anuncia a traição de Judas. Ontem eu falei que nós íamos falar sobre isso. Alguém talvez disse assim, mas não é a hora ainda. Mas Jesus já anuncia a traição, porque já é uma certeza. Aliás, não só a traição de Judas, como também a negação de Pedro. Então Jesus já não está mais naquele ambiente de Betânia. Ele já está agora na ceia com os seus amigos, e ele já está sentindo a força da dor, da paixão, já está sentindo a chaga de ser traído e de ser negado. E ele não está falando com qualquer pessoa, ele está falando com seus amigos, com seus discípulos, com aqueles que estão com ele já há anos, que já dormiu no relento, que já fez pregações, ouviu suas pregações, que já ouviu suas curas, viu os seus milagres, que andou com ele, ouviu seus ensinamentos, que ele revelou o seu grande amor e disse que é mesmo filho de Deus, não por vontade própria, mas ele veio por vontade do Pai. Ele disse a Pedro que ele é o Cristo. Aliás, Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse, feliz és tu, que quem te disse isso foi meu Pai. Eles estavam juntos. Acontece que o plano de Jesus é um e o plano de Judas é outro. Alguém me pergunta qual a diferença entre a traição e a negação. Se as duas coisas não indicam negação e traição, não indicam a mesma coisa, o mesmo sofrimento. É que quem trai porque quebra uma aliança. Quem nega, comete um erro, está muito errado, mas negou por medo, mas não negou o plano. Negou porque estava com medo de morrer. Judas, ele tem outros projetos, tem outras pretensões, e é muito ruim isso. Vamos colocar aqui algumas coisas que é importante para a nossa reflexão. Primeiro, no que implica a traição. Traição é rompimento de uma aliança. Você tem uma aliança com alguém, e geralmente com pessoas próximas, como marido e mulher, como um amigo, como pessoas que têm um trato, uma aliança. E o rompimento dessa aliança indica a traição. É claro que quanto maior a distância que a pessoa está de você, menos dói. E quanto mais próxima ela está, mais dói, mais vai ferir, mais vai machucar. Não estamos falando da traição dos doutores da lei. Não estamos falando da traição dos sumos sacerdotes. Não estamos falando da traição do povo. Estamos falando da traição de um discípulo, que ele escolheu para estar entre eles. Ao contrário do que muita gente pensa, e não é verdade, e a gente não pode afirmar isso, porque isso não é uma verdade bíblica, Judas não estava predestinado a trair Jesus. A gente não pode dizer isso. Ah, mas Judas fez a parte dele, alguém tinha que trair. As pessoas cometem um grande erro quando elas dizem que Judas então estava ali cumprindo o papel que já era destinado dele. Jesus já tinha que morrer mesmo. Há pessoas que cometem uma grande bobagem em falar, e desculpe dizer até uma heresia, quando dizem que Jesus foi enviado pelo Pai para morrer. Quem deu a morte a Jesus não foi o Pai. Quem deu a morte a Jesus foram os homens. As pessoas mataram a Jesus. É inadmissível a gente dizer isso, e é uma heresia dizer que Jesus veio já programado para morrer na cruz. Deram isso a ele, trataram ele assim, mataram a ele. Rodrigo, mas não estava tudo combinado para ele vir morrer por nós? Jesus é verbo encarnado para manifestar o amor do Pai e para revelar o Pai.
para revelar o plano de amor. Ele aceita a morte, vai obediente até a morte, e uma morte que deram a ele de cruz, para que através da sua morte, o seu sangue inocente possa perdoar-nos os pecados. Por isso que é importante a gente entender, são 3 coisas: salvação, perdão dos pecados e vitória sobre a morte. São coisas distintas. Jesus salvar você é uma coisa, Ele perdoar seus pecados é outra coisa, e Ele vencer a morte é uma outra coisa. Por isso Ele faz tudo isso na obra da cruz. Mas tudo isso é muito dolorido, porque a cruz, ela não é um acontecimento isolado. Ela vai se desenrolando no decorrer dos fatos. Na verdade, Jesus não estava destinado a morrer na cruz, porque não existe destino. Jesus chegou à morte de cruz, porque tudo levou para isso, no sentido do que os homens tramavam contra Ele. E Judas tinha o seu projeto diferente, sempre teve. O projeto de Judas, porque Judas é filho de Simão, Simão que tinha seus projetos, sua linhagem. Judas tem outra coisa, tem outros anseios. Ele tem umas vontades estranhas, ele tem uns pensamentos esquisitos. Por que o demônio tomou Judas? A Bíblia deixa isso claro. O demônio entrou no coração dele. Por onde você acha que o demônio entrou no coração de Judas? Por que não entrou no de Pedro, que negou? Por que o diabo não entrou no coração de Pedro? Porque Pedro não tinha outro plano. A prova disso é quando Pedro disse, quando Jesus fala: vocês querem ir embora? Aonde iremos nós, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro tinha medo, e o medo me faz recuar. Mas Judas não. Judas sempre teve outro plano. Ele aproveitou que estava ali entre os escolhidos para executar os seus projetos. Ele tinha ambição, ele tinha egoísmo, ele queria ser protagonista, ele queria ser o importante, o centro das coisas. Ele queria provocar uma rebelião. Gente, não é novidade que existiam grupos entre os fariseus. Esses grupos, a gente conhece bem os fariseus, os judeus, né? Fariseus, os saduceus, os próprios essênios, que eram os mais radicais. Existia também os zelotas. E desses grupos que iam montando, existiam algumas facções e grupos que se uniam para tramar uma revolta política, como na época de Macabeus. Isso bastante tempo antes de Jesus. Existiam alguns grupos que se reuniam e queriam criar uma revolta contra o Império Romano. Porque Israel passou por debaixo de muitos impérios. Assíria, Babilônia, Egito. Ainda depois o Império Grego, os helenistas. E depois ainda os romanos. E não é a primeira vez. E tantas revoltas que existiam para se revoltar politicamente. Para muitos judeus, o Messias não seria um libertador religioso, e sim um libertador político. Alguém que viria para salvar Israel e edificar a liberdade, a República de Israel. Judas era uma dessas pessoas, e ele queria ser o provocador disso. Quando ele foi escolhido por Jesus, ele pensou assim: eu acho que esse também é o plano de Deus para mim. Entendeu tudo errado. E ele começou a ser o traidor a partir do momento em que ele não ouve a vontade de Deus. Ele não está próximo do Senhor. Percebe ontem no texto, quando Maria está derramando perfume aos pés dele, ele fala: isso custa caro, poderia dar um bom dinheiro para a gente. Ele tem outras pretensões. Pergunto eu, Judas cuidava do dinheiro, isso é evangelho, está na Bíblia. Ele cuidava do dinheiro porque ele foi eleito ou porque ninguém queria isso e ele queria mais que os outros? É aquela eleição assim que não tem nenhum outro candidato. Aqueles outros não buscavam isso. Então, ele tem suas pretensões, por que não, né? Discípulo de Cristo, tesoureiro dos discípulos. Hein? Eu tenho contato com os sacerdotes, os fariseus. Eu sou um representante lá e aqui. Eu tenho meus planos, eu tenho minhas pretensões. É impossível a gente meditar os mistérios da paixão do Senhor e os fatos sem lembrar de Judas. Judas é um personagem que aparece no meio desses acontecimentos da paixão e da morte do Senhor. E é um personagem que nos causa repulsa, né? A gente não gosta dele. Existe até um
feito popular aí, que não é cristão nunca, de fazer o boneco e botar fogo no Judas. Mas por que a gente não gosta tanto do Judas? Por que a gente tem repulsa ao Judas? Eu trouxe até esse livro aqui, que é um livro de um jesuíta, que eu achei fantástico quando ele disse isso. Aliás, achei não só bonito, como corajoso, quando ele diz assim, olha: no fundo, Judas causa repulsa a nós, porque ele é a projeção das nossas infidelidades e traição. Ele é o espelho de nós mesmos. Achei fantástico isso. É meio perigoso, dói, né, na gente. Mas a gente tem repulsa a Judas porque ele relembra a gente. E a gente não gosta disso. E quando eu li isso, nesse livro de um jesuíta, eu fiquei tão impressionado que eu comecei a pensar, será que Judas me revela? E aí pensei no que seria traição. Como nós rompemos com a aliança com Deus, quando nós queremos viver só os nossos projetos, os nossos planos. Minha gente, nós temos uma cultura, atenção, nós precisamos ser libertos disso essa noite. Nós temos uma cultura que é assim, ó, você tem uma mãe e um pai, basicamente, né? Pode ser diferente na sua história, às vezes um vô, avó, mas que te cria e fala para você: vai ser boa pessoa, vai viver seus projetos, estuda, seja isso, casa, tenha seus filhos. É muito difícil. Aí a gente, no meio disso tudo, a gente vai armando nossos planos, nossos projetos, para a gente ser feliz, para a gente ser liberto, para a gente conseguir o que quer. E aí a gente vai na catequese. Aí lá na catequese, a gente aprende, ou finge que aprende, né? Que Jesus é Deus e eu vou receber a Eucaristia. Mas quem nos ensinou que Ele veio implantar um reino? Quem nos ensinou que Ele tem uma vontade própria? E que o seu projeto de amor é que tem que ser vivido? Ele reúne os discípulos na mesa e diz: eu vos dou um mandamento. Percebe que ele fala de um reino? Ele está falando como um rei. Eu vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros, lava os pés uns dos outros. Vamos ver isso depois. Mas ele já fala aqui: vocês têm que dar a vida uns pelos outros. Ele não está falando a um povo, a um grupo. Ele está falando a um reino. Pilatos pergunta: você é rei? Ele fala: eu sou. Ele não nega o reino diante de Pilatos. Você percebe que ele negou muitas coisas no sentido de não falar. Ele ficou em silêncio na frente de Pilatos. Mas quando Pilatos falou: você é rei? Ele falou: eu sou. Eu vim trazer um reino. Só que nessa hora, tromba. Os planos de Jesus tromba com os planos do Judas. E nessa hora é muito difícil, porque aí é que eu traio. Porque os planos dele não são os meus. Aí está a grande fidelidade de Maria. Porque ela também tinha seus planos, como uma judia. E ela abre mão dos seus planos. Aí está a extraordinariedade de José. Por isso ele é chamado de glorioso. Porque ele abre mão dos seus planos para viver o reino. E tem gente que fica com dó do José. Você acredita que no dia 19 eu estava pregando, alguém falou assim: rapaz, eu não queria ser o José não. E você não quer ser mesmo. Você não quer ser o José. Porque só de pensar assim, porque a gente tem os nossos projetos, a gente já nasce com isso, a gente bola isso o tempo todo, e nos nossos projetos estão a inspiração do pecado. Porque Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, sim ou não? Quando entrou o pecado mexeu aonde? Na imagem ou na semelhança? O que é que vocês acham? Martim Lutero, na Reforma Protestante, disse que mexeu em tudo. Mexeu na semelhança, na imagem. O homem é podre, não presta mais para nada. Ele está acabado, corrompido. O homem é o caos, não tem mais nada de bom nele. Não, é isso que a Igreja Católica acredita. Por isso a divergência primeira está aí. É mais profundo do que a gente pensa, né? A gente que pensa que é por causa de imagem, essas coisas. Isso é bobagem dessas igrejinhas novas aí. Mas a Igreja Católica acredita que não. Que o pecado mexeu na imagem, não na semelhança. A imagem foi desfigurada, foi rompida, foi quebrada. A imagem foi estragada, mas a semelhança perdura. Por quê? Porque ela é tão forte, tão grande e tão poderosa em nós, que não consegue ser quebrada. Mas a imagem foi quebrada. E o que Jesus é? O que Paulo fala na carta aos Colossenses 1,15: Ele é a imagem do Deus invisível,
Quem vê a Ele, vê o Pai. Ele vem restaurar a imagem em nós. Por isso que conversão, no catecismo da Igreja Católica, é configurar-se a Cristo. Despojai-vos do homem velho, corrompido, com suas concupiscências, e revesti-vos do homem novo, criado a verdadeira imagem de Cristo. Viu? Ele é a imagem. É na imagem dele que eu tenho que me refazer. Quem é Judas? Ele tem a semelhança com Deus, porque é criatura, porque é criado por Deus, mas a imagem dele é toda distorcida. E aonde entra a traição? Quando eu abandono esta imagem, quando eu não quero ela, quando eu abro mão dela para continuar com a minha imagem. A imagem que o pecado fez em mim. Gente, não se iluda. Olha, não se iluda. O pecado destruiu a imagem que tínhamos criado na origem. Agora Jesus vem restaurar esta imagem. Vamos falar disso na sexta-feira. Mas agora, o que me resta? Me entregar ao projeto, ao plano, à vontade do Pai. Fala comigo, vontade do Pai. O que Jesus diz? Eu vim para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. É para isso que eu vim. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Isso é muito sério. Fazer a vontade do Pai. Não adianta, é ilusão a gente estar aqui chorando, cantando, louvando, dizendo Jesus eu te amo, se nós temos um plano nosso criado pelo pecado, e aí lá fora nós vamos fazer só o que queremos, e ainda vamos dizer para Jesus, fica na retaguarda e me abençoa, me dá cobertura. Eu não estou brigando com você, só estou abrindo os teus olhos. É bobagem. Você está perdendo o seu tempo, porque no final das contas, na última ceia, você vai traí-lo. Aos 44 do segundo tempo, você vai olhar para ele e dizer, é mais importante o que eu planejei do que você. Eu vou deixar você. Pode saber, minha gente, isso vai acontecer. Gente, veja por um casal, por exemplo. Tem gente que fala assim, meu marido me traiu, que dia ontem? Não foi ontem. Há muito tempo que ele já não vem celebrando com a família, que ele já não vem estando com os filhos, que o plano de vocês não... Você pode perceber, é verdade ou mentira? Eu sou filho de pai separado. Eu tinha 11 anos de idade, quando eu falei assim para a mamãe, mamãe, papai não é mais o seu marido. Ele não participa com a gente de nada. Os planos dele são outros. E aí eles não queriam falar, né? Porque eu sou mais novo. Mas está na cara. Porque ele não está no Natal com a gente. Não está no dia dos pais. Não está no momento de dor que a gente precisa. Não está aqui. Quando meu irmão sofreu um acidente, ficou lá no hospital 30 dias. O meu pai vinha ver ele um pouquinho e eu voltava lá. Mas quem estava do lado do meu irmão o tempo todo chorando e rebentando a cara? É outro plano, outro projeto. Está na cara que é. Aí quando vem anunciar a separação, a gente nem chora mais. Porque a pessoa já não está no mesmo projeto. Cadê o marido? Cadê a esposa? Não está mais, não come com a gente, não sai com a gente. Cadê o papai? Não, ele não está com a gente. Ele não vai onde a gente vai, não gosta do que a gente gosta. Eu quero ficar em... Você pode ver, a pessoa vai saindo fora. Engraçado que na última ceia, e não estou dizendo que isso é evangélico, porque não é do evangelho, mas no quadro da última ceia, é uma arte. Interessante que Judas já está indo para lá, né? Vocês sabem do que eu estou falando ou não? O quadro da última ceia é pintado por um artista, ok, não é do evangelho aquilo, mas retrata uma cena do evangelho. Interessante que o Judas, ele está com o saquinho na mão virado para lá, ele não está na mesa, ele não está no projeto, ele não está vivendo o plano, ele não está com a cabeça deitada no mestre, ele não está, então ele vai rompendo com a aliança há muito tempo. Percebe do que eu estou dizendo? É diferente de Simão, que nega, errou, é traição, é doído, mas ele estava ali. Ele estava ali. Porque é exatamente isso que a gente tem que viver hoje, nesta terça-feira. É a alegria de abrir mão dos nossos projetos do mundo, dos projetos corrompidos, dos projetos de alienação desta terra. Ontem eu falava, eu não sei como que a gente gosta tanto dessa terra aqui, se ela só faz mal para a gente. Se tiver 12 vagas no céu hoje, para hoje, 12,
e o anjo parar ali na porta e falar: Padre Luiz, eu vim aqui porque eu queria levar 12 do senhor hoje, tem uma vaga lá. Gente, mas ia demorar para achar, hein? Mas ia demorar para achar, gente. Vamos ser sinceros. Ia demorar para achar, hein? Alguém quer falar assim: ah, eu vou, vai. A gente quer ficar. A gente quer ficar. Gente, por favor. Engraçado, esse autor aqui, ele convida a gente a um olhar interessante. Quais são suas pretensões com Jesus? É muito forte essa pergunta. Eu vou subir aqui. Quais são as suas pretensões com Jesus? Vou falar do Rodrigo Ferreira. Quais são as minhas pretensões com ele? Rezar bastante para ele me proteger do Zika vírus. Pedir uma bênção para que ele me liberte dos demônios. E também para que ele me prospere, para que eu venda muito CD. E eu consiga criar a minha família. Porque eu também gosto de pregar, eu viajo um pouco, não é? E que ele me deixe assim bem próximo ao Padre Luiz, porque eu gosto dele. Quais são as minhas pretensões com Cristo? Percebe que eu não falei de nada de profano aqui? Eu não falei de nada de profano. As pretensões de Judas não eram profanas, mas as pretensões deles não era a do Pai. A pergunta é: eu crio os meus filhos segundo o coração do Pai? Eu sou um marido segundo o coração do Pai? E se eu não sou, porque sou fraco, mas me confesso e volto no mesmo caminho? Ou vou em direção contrária? E ainda falo para ele: me dê cobertura, me protege, porque eu tenho meus planos. Eu tinha um amigo que ele falava assim para ele. Ele falava: Rodrigo, meus relacionamentos não dão certo. Eu falei: você já pensou em ser padre? Ele falou assim: não fala essa palavra. Eu falei assim: não, tudo bem, então não fala, então fala assim comigo: faça em mim a tua vontade, Senhor. Ele falou: não vou falar. Não fala. A pessoa não fala. Ela não fala, porque ela tem medo que a vontade do Pai seja ao contrário. Gente, posso falar ou não? Vocês acreditam na minha reta intenção? O maior apego nosso é a nossa própria vontade. Esse é o nosso problema. Não tem outro. A gente trai a esposa, o marido, os filhos, a Deus, as coisas, não é porque somos ruins. É porque nós somos apegados às nossas próprias vontades, aos nossos desejos, aos nossos prazeres. Veja, por exemplo, a história de Sansão. Conhece a história de Sansão? Ela se parece com a de Judas. A mãe era estéril, conseguiram um milagre, nasceu o menino. O que a mãe fez? Consagrou ele a Deus. E colocou ele debaixo de um voto que existia entre os judeus. Esse voto implicava em 3 coisas: não mexer em nada morto, não cortar o cabelo e não beber bebida alcoólica. Só isso. Ele poderia viver a vida dele toda assim. Quando ele cresceu, arrumou uma namorada, levou os pais para conhecer. No meio do caminho foi atacado por um leão. Ele matou o leão no braço. Bom ou não? Ungido. Matou o leão no braço. No caminho, voltando para casa, outro dia, sem os pais, ele falou: quero ver o leão que eu matei. Foi lá e viu o leão. Tinha um favo de mel de abelha, que as abelhas fizeram na carcaça do leão. O que ele fez? Foi pegar o mel. Mas ele não podia tocar em nada morto. Ele começa a abrir as exceções. Mas sabe por quê? As pretensões de Sansão era outra. A pretensão de Sansão não era ser o libertador do povo de Israel. A pretensão de Sansão não era ser um consagrado, um escolhido de Deus. Por que estou falando isso? Porque Judas foi um escolhido, sim ou não? Judas não foi escolhido? Consagrado? Consagrado não significa separado? Ele foi separado da multidão para ficar com os 12. Mas as pretensões dele não eram de um escolhido. Não era. Era alguém que queria outras coisas. Sansão pega o mel, vai para casa e ainda dá para o pai dele. Onde você pegou esse mel, meu filho? Ah, eu achei na mata. Já mentiu. Nossa, começou a trair a aliança que tinha. Percebe como é? Ele devia puxa, eu fui fraco. Pedro, eu fui fraco, esqueci. Quem aqui já esqueceu que estava de jejum aí e comeu? Você esqueceu? Tem gente que fala assim: ah, já esqueci mesmo.
É porque a sua pretensão era comer, safadão. Mas, quando a gente, nossa, esqueci. Perdão, Senhor, vai lá. Não é não? Depende da pretensão. Aí que interessante, né? Sansão pega o mel e volta a mexer no que estava morto. Leva para os pais, profana, mente. Dali começa a degradação. Ali começa a destruição da imagem. Sansão mexeu no que estava morto. O duro que já tinha matado o leão, já ou não? Fala comigo, não posso mexer no que está morto. Mas o que tem de gente mexendo no que está morto, né, gente? Já matou, já venceu o pecado, está mexendo de novo. Já parou com aquele pecado, já parou de sair com aquela moça, já parou de trair, daqui a pouco vem no WhatsApp, pim! E lá vai ele mexendo no que está morto. Só vê. Olha para o teu vizinho e fala para ele, não mexe no que está morto. Chacoalha ele e fala, não mexe no que está morto. Não, a pessoa vai mexer no que já está morto, padre. Já está morto. Judas começa a mexer no que está morto. Depois daí é um pulinho, para ele cair nas mãos da Dalila, alcoolizado. Então ele confessa depois que a força dele, estou aqui encurtando a história, está nos cabelos. Ele passa a ser um homem impuro, porque tocou no que é morto, embriagado e seduzido pela prostituta Dalila. Perde a sua força e termina como escravo. Cego. Qual é a oração que ele faz para Deus? Olha o plano, gente, olha para mim. Esse era o plano de Deus para Sansão? Por favor, gente. Jesus assumiu o nosso lugar, coisa que Sansão não podia fazer. Você acha que esse era o plano de Deus para o filho dele? Claro que não. Mas Jesus assumiu a maldição da morte de cruz. Gálatas 3. Ele assumiu a maldição da cruz para nos fazer abençoados, libertos, livres, voltar às origens e restaurar a nossa imagem. É forte. Ele assume o nosso lugar, para a gente poder se converter e através de Jesus começar de novo. Você viu que Sansão começa a abrir mão? Ele mexe no que está morto, ele vai beber a bebida alcoólica, ele fica alcoolizado, aí alcoolizado ele entrega onde é a razão da sua força, onde é o segredo da sua força. Não deixe o inimigo descobrir o segredo da tua força. Sabe o que eu digo isso? Para você viver a intimidade com Jesus. Como é terrível quando a gente perde a lucidez, né? E Judas vai perdendo a lucidez. E interessante que aqui nesse livro diz que a dor de quem é traído é a mesma de quem trai. Você acredita? Acho bonito isso, essa visão do jesuíta. Repete comigo, a dor de quem trai é a mesma de quem foi traído. Interessante, né? Quer dizer que quem foi traído machucou. A pessoa se sente abandonada, largada, deixada. Ela se sente vazia. Ela entra numa dor angustiante, solidão. Só que quem trai também, ele cai num vazio existencial. Ele se sente um nada. Tanto é que Judas faz o que mesmo? O que ele faz? Mas por que ele se suicida? Porque seu plano não deu certo. O seu projeto não deu certo. Que triste, né? Deus o amaldiçoou? Claro que não. Minha gente, eu não posso me alongar muito nisso, mas eu queria dizer a você, não cometa suicídio porque seus planos não deram certo. Porque de fato, pode ter acontecido com alguém aqui, dos seus projetos não ter dado certo. Mas Deus tem um plano para você. Tem ou não? Deus tem um plano para você. Quem lembra aqui do meu testemunho, né? Que a senhorinha chegou para minha mãe e falou, Deus tem um plano para a senhora. Porque os dela tinha dado tudo errado. Mas como pode dar certo?
Tem gente que tem a audácia de sentar com Jesus na mesa, abrir aquele papel, sabe, assim, na prancheta, e falar: Jesus, olha meu plano. O senhor assina aqui, ó. Jesus, meu plano é fantástico, é infalível. Casar com um homem bom, da igreja, rico, né? Casar com uma mulher bonita, que reza, que a mãe dela é boa ou já está morta. Meu plano não é falível. Meu plano é fantástico. É verdade. Não falha. Aí eu vou ter 3 filhos. Um com esse nome, outro com esse. Estranho, né? Onde está o projeto de amar? Eu não consigo entender. Nós estamos vivendo na nossa comunidade 2 momentos bem delicados, né? Um com o Guilherme, que é o nosso guitarrista, que fez os exames e a filha vai nascer com síndrome de Down. O baterista da Louvor e Glória, o guitarrista. E outro é o Marcinho, que está ali, tocando violão para nós. Fez exames esses dias, está grávido também com a esposa, e deu uma má formação no coração do bebê dele. E a gente vai ficando com o coração na mão, né? Agora tem que fazer os exames, ver o que é, ver o que acontece. É onde fica o plano de amor, né? Amar a toda circunstância, sim ou não? Eu vos dou um mandamento. E aí o ser humano faz o quê? Sem hipocrisia, eu quero a resposta da sociedade. Se tem problema, se tem doença, o que faz? Aborta. Porque não é o meu plano. Aborto é traição de Judas. No duro. Porque não é meu plano. Por que eu traio minha esposa? Porque essa mulher não é de acordo com o que eu quero. Ou fisicamente, ou espiritualmente. Alguma coisa ela não tem o que eu quero. Então eu procuro outra. Você trai a Jesus. Trai a Jesus. Ela não me satisfaz. Ou fisicamente, ou espiritualmente, ou afetivamente, ou no protótipo de mulher. O que ela fala não me agrada. A gente agora tem histórias diferentes. Por isso que eu, quando casei com a Adriana, eu fui procurar uma mulher que queria viver o plano de Deus como eu. Assim, foi com Maria e José. Eu não estou me comparando a José, não, e nem ela a Maria. Mas por que os dois conseguem viver a castidade e a pureza? Porque os dois queriam viver o projeto de Deus, o plano de Deus. Então, se os dois querem isso, é mais fácil a gente renunciar aos nossos desejos, nossas vontades, nossas pretensões. Judas não conseguiu fazer isso. É verdade. Para Jesus foram 2 golpes muito duros: a traição de um amigo e a negação de outro. Mas mesmo assim ele deixou o mandamento, mesmo sabendo que ia ser traído e ia ser negado. Sim ou não? Traído por quem ele escolheu e confiou, e negado por quem ele confiou toda a força e o poder da igreja, para quem lhe deu a chave do reino. Mas Jesus sabe para quem dá as coisas. Não estou falando que isso é interpretação bíblica nem da igreja. É uma forma de eu ver. Ele sabe para quem dá as coisas. Deu dinheiro para Judas e deu a chave do reino para o Pedro. Ele sabe para quem dá as coisas. Né? Só para a gente saber. Engraçado que esse momento da nossa vida, da nossa caminhada, é um momento da gente olhar para Jesus sentado na mesa. Quando eu falo mesa, estou falando da refeição, da ceia do lava-pés, da instituição da Eucaristia. Sentado na última ceia e descobrir o que é que nós queremos. Quais nossas pretensões. Mateus, que está sentado ali, levantou da mesa de cobrança do imposto. Ele era o Levi, cobrador de impostos, trabalhava para o imperador romano, trabalhava para os procuradores de Roma, oprimia o seu povo, roubava do seu povo, mas livrava o dele. Mateus levantou daquela mesa, estava sentado naquela mesa. Viu que bonito? Tem alguns ali que de fato fizeram mudanças interessantes na sua vida. Mateus abriu mão do seu plano e do plano de Roma para assumir o projeto do Messias. É preciso saber como é que nós vamos avançar na Semana Santa. Se a gente vai continuar com os projetos de Deus, se abrir aos seus planos de amor, aos seus mandamentos de amor, ou se a gente vai seguir os desejos desse mundo. É um pouco difícil, né? Eu sei que é. A minha esposa está com 44 anos.
Eu tenho 41. Então nós vamos ter agora a nossa 4ª filha, mas já é a 7ª gravidez dela. Então o médico nos perguntou se a gente vai, fazer algum tipo de procedimento para não ter mais filhos. Eu disse para ele: olha, nós estamos aqui nesse mundo para viver o projeto de Deus, não os nossos. Ela corre risco de vida, como qualquer nós corremos a todo momento. Só de morar lá em São Paulo a gente já corre risco de vida. Eu não entendo muitas pessoas, sabe, padre? Elas falam que corre risco de vida porque vão ter filho, mas corre risco de vida todo dia porque anda de carro. Então não anda mais de carro. Não anda mais de carro, cara. E outra coisa também, não trabalha mais. E nem sai para ir no shopping, porque você corre risco de vida. Claro que corre. O tempo todo você corre risco de vida. Mas por quê? Porque nós queremos ir lá e não queremos isso. Então a gente vai abrindo mão da aliança. É muito triste falar disso, mas é Semana Santa, a gente tem que dizer. Se eu que sou o pregador, que estou com o microfone na mão, não falar, quem é que vai dizer? Então eu disse para o médico: olha, doutor, deixa como está. Não tem nenhum problema. Não, ela não tem nenhum problema. O útero dela está bonzinho. Dá para ter mais umas 3 cesáreas. Então deixa como está aí. Vamos viver o projeto. Qual o problema? Ah, mas você é um missionário, né? Você está pondo o filho do mundo. E eles vão comer o quê? Minha gente, olha a foto do meu de 2 anos. A cabeça dele é do tamanho de um bezerro. Mas come. Mas vive bem. Né? É o projeto de Deus. Projeto do Pai. Eu me lembro quando um dia o professor Felipe Aquino foi na minha casa e disse assim: a maior glória que o homem pode dar a Deus não é louvor, nem música, é filho. Ele falou: como você é comunidade de louvor e glória, então tem que ter mesmo. É porque música é fácil, viu, gente? Louvor e glória. Mas a maior glória que um homem pode dar a Deus é fazer aquilo que Deus fez e colocou no centro da criação, o homem. Então faz homem e dá para Deus. A gente vai vivendo o plano do Pai. É claro que eu estou falando isso aqui descontraído, mas com muita responsabilidade, com muito discernimento, com muita lucidez. Muita. Não é displicente, irresponsável, não. Não é uma paternidade. Não é como coelho, por seres no mundo só por pôr. Não. A vontade do Pai é dar dignidade à nossa casa. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Na verdade, eu nem queria mexer no número de filhos que você pode ter. Eu queria mexer na vontade. É na pretensão que nós temos conosco e com o projeto do Pai. Por isso nós temos que nos abrir. Porque traição é romper a aliança. Na pregação de amanhã, vocês vão ver como a misericórdia de Deus age na nossa história. Como ela atua na nossa vida, mesmo diante das perdas e desgraças que a gente teve. E o que Judas não acreditava era isso. Ele não acreditava. Ele não acreditava nisso. De que Deus estava agindo na história. E o que é salvação? É Deus agir na história. Eu queria convidar você a um instante a fechar os seus olhos, do jeito que você está aí, e a fazer esta reflexão. Presta atenção nisso. Judas passou da amizade para a decepção. Ele passou da intimidade para a desilusão. Ele passou do contato, do encontro, para a perda de vínculo. E o que fez ele fazer? Entregar Jesus aos inimigos. Processo lento, que foi minando o seu coração, até que ele se corrompeu, a ponto de renegar a amizade e trair. Quando Jesus anunciou, amados, que ele lhe entregaria, todo mundo ficou assustado naquela mesa. Fecha os olhos, se coloca naquela mesa, se coloca naquele jantar, naquela ceia. Eles começaram a se olhar, imagina, um para o outro, mas eles não conseguiam identificar o traidor. Traidor não tem rosto especial. Qualquer rosto vale para dissimular, para enganar. A traição não está no rosto, está no coração. Qualquer rosto vale para esconder um coração traidor. Judas
Ele não dava sinais de ser diferente dos outros. Era igual. Por isso ninguém acusava ele. Parecia normal, como qualquer outro daquele grupo. Só que a traição era alimentada e escondida no coração todo dia. Traição não tem rosto, nem são visíveis. Por isso que os traidores, eles são tão difíceis de ser reconhecidos. E a gente se decepciona tanto e diz: nossa, mas aquela pessoa, ele caminha como todos, come como todos, sorri como todos, tem cara de amigo, mas por dentro carrega um coração capaz de vender a vida do mestre. Judas vendeu a vida do mestre. O traidor carrega no coração um coração capaz de vender vidas, de abortar vidas, de acabar com dignidades. Só que uma coisa que eu queria dizer para você agora, e para mim também: poucas experiências destrói tanto alguém por dentro como a traição. E eu sei que a traição já causou muito mal na gente. Esvaziamento, sensação de inutilidade, desorientação, perda do sentido da vida, angústia, pânico, fobias, medos. Tantas coisas que a traição vem causando na gente. Ela desmonta a esperança da gente. A gente não acredita mais no outro, no ser humano. A gente começa a não acreditar no amor das pessoas. A traição tira da gente a capacidade de dar resposta à vida, de se envolver num projeto e num ideal muito maior que o nosso, que é o de Deus, que ultrapassa o valor da nossa própria vida. A decisão que eu quero que você tome agora é a decisão de entregar seu coração a Deus. Agostinho, um dos grandes santos da igreja, ele se rendeu ao projeto de Deus, dizendo: tarde te amei, beleza infinita e tão nova. Deus tem um projeto para a humanidade, um projeto chamado santidade. Ah, gente, era aqui que nós precisávamos chegar. Santidade. Observe Jesus lavando os pés. Observe Jesus se agachando, beijando, enxugando os pés, servindo, se humilhando e dizendo para eles: eu vos dou um novo mandamento, para aquele que também o ia trair e aquele que também o iria negar: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o momento em que nós temos que pedir desculpa: Senhor, me perdoa, eu quero recomeçar, eu quero ter minha vida restaurada, eu quero pedir misericórdia. Se Judas pudesse estar aqui agora com o microfone na mão, sabe o que ele diria para nós? Eu sei. Eu acho que ele diria assim: não faz o que eu fiz, não vale a pena. Se Judas pudesse estar aqui com o microfone na mão, ele ia dizer para nós: quer um conselho de um discípulo, de um seguidor, de um amigo? Eu caí no vazio depois que eu traí ele e vendi a vida dele. Nada tinha mais sentido. Eu percebi o quanto ele era meu amigo, e ele lavou meu pé, ele molhou o pão comigo no mesmo prato, mesmo sabendo que eu ia traí-lo. Por quê? Porque ele ama. E qual é o projeto que o Jesus quer que eu e você assuma hoje? Rodrigo, seja mais específico. É o projeto de amar. De amar. De amar. É o projeto de amar. Você pode assumir esse projeto com Ele? De amar o pobre, de amar quem te traiu, de perdoar quem não merece, de amar quem não tem nada para te oferecer e de ajudar quem não pode te fazer o mesmo. Você pode assumir esse projeto de amar, mas amar com toda a força da sua alma, como Ele disse que era para a gente amar, porque o seu reino tem uma lei: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, e as pessoas e o próximo como a mim mesmo. Você é capaz de abrir mão de mágoas, ressentimentos, de orgulho para amar? Você é capaz de abrir mão do apego, da ganância para amar, para dividir? Você é capaz de abrir o coração
para parar de gastar tanto tempo em ganhar as coisas, para também gastar tempo para ganhar pessoas para Deus, ou para ganhar sua família. Você abre mão das coisas deste mundo para as coisas eternas. Judas achava que o seu plano era infalível, mas não era, porque teu plano envolvia em vender a vida do mestre. Quando você vende um amigo, você não pode ser feliz. Quando você aborta uma pessoa, você não vai conseguir ser feliz. Quando você abandona um lar, como é que você pode ser feliz? Então assuma a cruz. Judas não queria assumir a cruz, porque o plano de Deus passa também pelo sofrimento. Mas com Jesus a gente consegue. Rodrigo, há esperança para nós? Claro que há. Por isso hoje queremos pedir uma coisa para Jesus: reconstrói a minha vida, a imagem que foi quebrada, a imagem que foi rasurada, desfigurada, desconfigurada. Me ajuda, Senhor, me ajuda a mudar de vida, a abandonar a traição, que é a mais séria, porque significa dizer não aos seus planos e só lutar pelos meus, que são falidos. E me ajuda a vencer o medo que me faz negar, o apego à minha vontade que me faz trair, e o medo de morrer que me faz negar. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de ti. Eu sei que tudo podes, o impossível não existe para ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida vi desmoronar, mas basta uma palavra tua e tudo se transformará. Reconstrói a minha vida, vem, Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Reconstrói a minha vida, vem, Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Posso pedir isso a você? Fique em pé agora. Isso, diante de Jesus. Feche os seus olhos ainda. Vamos orar. Em nenhum momento essa pregação quis trazer um peso para a tua alma. Em nenhum momento essa pregação quis trazer uma condenação, um julgamento, uma culpa. Mas pelo contrário, uma oportunidade de fazer diferente. Sim, da gente rever. Estamos aqui para isso, para seguir os passos de Jesus, rever os personagens e dizer: eu posso tomar um caminho novo. Ainda há jeito para nós. Não precisa se matar, se suicidar, acabar com a sua vida, não. Existe uma forma de sermos restaurados na imagem. Foi isso que Ele veio fazer. Já que nós ainda temos a graça de ser semelhantes ao Pai, mas perdemos a imagem. Somos filhos por obra do Espírito, mas temos que ter a imagem restaurada. Então que nesta noite
noite nós tenhamos a humildade de dizer para Jesus: restaura aquilo que eu mesmo, não foi o Senhor, e não foi o Deus que quis, fui eu mesmo que rasurei a minha amizade contigo, a minha intimidade, a minha vida de oração, a minha pureza. Isso foi rasurável, foi rasurado por causa das escolhas que eu fiz. Mas hoje eu quero te pedir: reconstrói. E por que não reconstrói meu casamento, a minha vida de oração, minha vida de santidade, minha sexualidade, que foi totalmente rasurada, foi totalmente desfigurada, desequilibrou, pendeu para o lado errado. E hoje você precisa pedir isso para Deus: reconstrói a minha vida, restaura a imagem que foi quebrada. Eu creio que o Senhor pode. Misericórdia, eu preciso do teu amor. Vamos dizer isso para Ele em oração, acreditando que Ele está com a gente, que Ele está aqui. Então solta a sua voz, não se preocupa com quem está do lado. Fala para Jesus agora do fundo do seu coração. Fala: Senhor, eu quero um rumo diferente. Eu não quero a forca, eu não quero a corda, eu não quero me enforcar, eu não quero suicídio, eu não quero, Senhor. Eu não quero terminar minha vida como de Judas. Senhor, hoje eu tenho o testemunho dele, eu tenho o exemplo dele. Eu não quero, Senhor. Então hoje eu estou te pedindo, por favor, me ajuda a abrir mão dos meus planos, das minhas vontades corrompidas muitas vezes, porque tem coisas que realmente é importante a gente falar. Tem coisas que você quer, que Deus quer também. Como o leproso falou: se tu queres, tu podes me curar. Jesus falou: eu quero. Tem coisas que você quer, que Jesus quer também, mas eu não estou falando dessas. Eu estou falando daquelas que a gente quer, que Ele nunca quis, que não é plano dele. Morte, aborto, roubar, corrupção, mentira, traição, pecado, abandono, incredulidade, desespero. Ele não quer isso. Então se abra ao seu plano de amor, ao seu reino, e deixa que Ele te ame nesta noite. Deixa que Ele te ame nesta noite. Deixe que Ele te ame nesta noite. Deixa que o amor dele restaure a sua vida. Peça para Ele agora, de todo o seu coração. Fala: Senhor, reconstrói a minha vida. Eu preciso. Restaura a imagem que foi quebrada, rasurada, machucada. Cura as minhas feridas, deixadas pelo pecado, pela distância. Eu estou te pedindo, Jesus, nesta noite, sara-nos, Senhor. Cura-nos, Jesus. Nós precisamos tanto, Senhor. Nós queremos a Tua presença na nossa vida. Queremos que o Senhor nos abrace nesta noite e cure o nosso coração. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de Ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para Ti. Mestre, eu já tentei de tudo, minha vida me desmoronar, mas basta uma palavra Tua e tudo se transformará. Levante os seus braços e canta. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Vem,
mesma sala que você, estamos na ceia, sentados com Ele.